Graças a Deus, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam tendo uma semana, na medida do possível, agradável, pela graça de nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações na semana de Páscoa, na Semana Santa. Nós estamos caminhando pelos últimos dias de Jesus. Começamos ali com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Passamos na segunda-feira pela parábola das bodas do filho do rei, né? E hoje nós vamos para o capítulo 23, nós vamos analisar o capítulo todo e nós vamos ver uma série de lamentos, de advertências e de lamentos de Jesus Cristo sobre os seus compatriotas, seus irmãos ali patrícios, sobre a incredulidade deles e a hipocrisia religiosa de muitos deles. Nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas a partir do capítulo 23. Nós não vamos ler o capítulo 23 de Mateus, porque nós tomaríamos muito tempo com a leitura, mas nós vamos fazer alguns apontamentos. Então você poderá ler à medida que nós fazemos menção aos versos para ter um melhor entendimento. Jesus Cristo começa esse capítulo fazendo uma série de lamentos e pelas autoridades religiosas. Entre o verso 1 e 7, ele chama a atenção dos fariseus e dos escribas, dizendo que eles apenas fingiam ser o que de fato não eram. Eles falavam, mas não faziam. Eles impunham aos outros um peso que eles mesmos não carregavam, e eles exigiam dos outros coisas que eles mesmos não cumpriam. Eles faziam obras apenas para serem vistos pelas outras pessoas. Isso nos chama a atenção sobre a nossa relação com a religiosidade. Será que nós também não estamos nos comportando muitas vezes como fariseus, exigindo dos outros aquilo que nós não fazemos, impondo aos outros um peso religioso que nós mesmos não carregamos, uma série de regras comportamentais e de pensamento e de ideias que nós mesmos não temos? Ou nós estamos impondo aos outros exigências que nós mesmos não cumprimos? E as nossas obras estão sendo feitas para apenas chamar a atenção das pessoas ou são obras para agradar o nosso Senhor? Isso é interessante meditar nisso para aprendermos com essa lição. Jesus Cristo chama a atenção dos líderes religiosos da sua época e aproveita ali nos versos finais dessa primeira parte do capítulo 23 para chamar a atenção dos seus discípulos. Ele então vai chamar a atenção dos seus discípulos porque os seus discípulos se tornariam logo mais líderes religiosos também, se tornariam líderes da igreja que se organizaria logo ali no início do livro de Atos, que é eventos sequenciais aos eventos que estão sendo narrados no finalzinho do livro de Mateus. É interessante que Jesus Cristo chama a atenção deles dizendo: olha, vocês não devem desejar ser chamados de mestres, também não devem desejar ser mestres, porque vocês têm apenas um mestre. Vocês têm que tomar cuidado para não se tornar como os fariseus que Jesus estava ali advertindo e chamando a atenção e lamentando pela hipocrisia e pela incredulidade daqueles homens. Jesus então nos chama a atenção para o nosso comportamento religioso. Isso nos lembra o que está relatado lá em Lucas 18, verso 11, Jesus Cristo falando ali do fariseu e do publicano, ele vai citar a oração daquele fariseu da parábola. Ele vai dizer: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Meus queridos, que essa não seja a nossa atitude, nem a nossa motivação. Jesus Cristo então continua com uma série de advertências. Ele vai fazer 7 advertências entre os versos 13 até o verso 33. Vai fazer 7 advertências especialmente aos líderes religiosos da sua época. Ele vai fazer uma primeira advertência ali entre o verso 13 e o verso 14, chamando a atenção de que aqueles homens, com as suas práticas equivocadas, estavam fechando as portas do reino dos céus para as outras pessoas, impondo uma série de regras que impedia que as pessoas se chegassem ao reino de Deus. Isso nos chama a atenção. Será que estamos impedindo outras pessoas de entrarem no reino de Deus com as nossas práticas religiosas desnecessárias?
as nossas práticas religiosas que não estão fundamentadas no texto bíblico, mas muitas vezes apenas no nosso costume ou na nossa interpretação equivocada do texto bíblico. Jesus continua então no verso 15, chamando a atenção novamente, fazendo um novo alerta, e agora ele chama a atenção para aquilo que ele vai chamar de os missionários do mal, aquilo que nós vamos chamar de os missionários do mal. Ele vai dizer que os fariseus saíam para tentar evangelizar outras pessoas de outras nações, e aqui eu vou usar a expressão evangelizar, embora ela não seja apropriada, ela seja anacrônica nesse sentido, mas eles saíam para tentar transformar pessoas de outras nações em judeus, trazê-los para a prática do judaísmo. Mas ao fazer isso, eles impunham a essas pessoas uma carga tamanha e faziam essas pessoas ter um comportamento e uma interpretação religiosa, e uma interpretação e uma vivência da lei de maneira tão equivocada que, na verdade, amaldiçoava essas pessoas, trazia elas para uma condição de serem consideradas amaldiçoadas por Deus porque desagradavam a Deus com suas práticas equivocadas. Isso é interessante para nós também, deve nos chamar a atenção. Será que quando nós evangelizamos outras pessoas, nós evangelizamos para o reino de Deus ou evangelizamos para as nossas práticas e convicções religiosas pessoais? Interessante ponto, interessante chamar a atenção para isso. Jesus continua, no verso 16 a 22, ele vai fazer uma repreensão que nós vamos aqui dizer que é a ciência da evasão. Ele vai dizer uma série de contradições, pessoas que firmavam o juramento, mas não cumpriam seus juramentos, pessoas que davam a sua palavra, mas não cumpriam a sua palavra. É interessante chamarmos atenção para isso, chamarmos a nossa atenção para isso, para percebermos se nós não estamos, muitas vezes, deixando de cumprir com os nossos compromissos com a igreja local, nossos compromissos com o Evangelho, nossos compromissos com o Senhor. Nós estamos muitas vezes fazendo compromissos e não estamos cumprindo esses compromissos. É importante chamarmos atenção para isso, porque o texto, Jesus Cristo, alerta aqueles líderes religiosos que essa é uma prática que desagradava a Deus. Continuando ainda, no verso 23 e 24, vamos ter a quarta repreensão, que vai falar sobre o cumprimento formal da lei. As próximas 3 repreensões têm muito a ver com o comportamento hipócrita daqueles homens. Jesus Cristo vai dizer, olha, vocês estão cumprindo a lei apenas formalmente, mas vocês não acreditam no que de fato a lei está dizendo, vocês cumprem a lei apenas por formalidade, apenas por uma mera formalidade, vocês não internalizam o que de fato a lei do Senhor quer ensinar a vocês. E aí ele vai dizer que vai nos chamar a atenção se é que nós não cumprimos a lei do Senhor, ainda nos nossos dias, apenas de maneira formal, apenas para sermos elogiados por outras pessoas, apenas para encontrarmos algum tipo de retorno de elogio por outras pessoas. No verso 25 e 26, Jesus Cristo então vai fazer uma repreensão sobre a verdadeira pureza. Ele vai dizer de que adianta você ter um comportamento que aparenta pureza, mas não haver pureza real dentro de vocês, não haver pureza de fato dentro de vocês. Isso nos chama a atenção também. Será que de fato nós somos puros ou apenas aparentamos uma pureza, aparentamos ser puros? A próxima advertência, a sexta advertência, no verso 27 e 28, Jesus vai fazer uma advertência sobre aquilo que nós chamamos de degeneração disfarçada. Porque de que adianta ter uma aparência de santidade e religiosidade se por dentro há só impureza e maldade? Jesus então vai usar aquele exemplo, vai dizer que aqueles homens, na verdade, eram como sepulcros caiados, sepulcros pintados, apenas para serem adornados por fora, mas na verdade guardavam apenas morte e tristeza. Isso é interessante prestarmos atenção nisso, pois não basta para nós aparentarmos pureza, aparentarmos religiosidade, nós devemos de fato viver isso, devemos de fato viver uma vida pura e viver uma vida de religiosidade real, de religiosidade que de fato molda os nossos desejos os nossos amores, de maneira que nós possamos nos amoldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por fim, no verso 29 até o 33, vai ter a última advertência, que é sobre a relação daqueles homens que estavam ouvindo Jesus com a sua história pregressa.
ele vai então chamar a atenção daqueles homens para a sua falsa compreensão de justiça pessoal. Acontecia no tempo de Jesus ali, que aqueles homens adornavam os sepulcros, as lápides dos heróis, dos mártires que haviam morrido por terem tentado pregar a palavra do Senhor, e dizer assim: olha, se fôssemos nós que vivêssemos na época desses homens, nós não teríamos tratado mal esses homens, nós não teríamos infligido a eles essa morte cruel que eles experimentaram. Nossos antepassados eram pecadores, nós não somos pecadores. Isso chama a atenção para uma falsa sensação de justiça pessoal. Nós precisamos compreender que todos nós somos pecadores e todos nós somos aptos a falhar, todos nós estamos passíveis de cometer pecados. O Senhor Jesus Cristo mesmo alerta ao longo de todos os evangelhos que antes de nós julgarmos alguém, nós devemos olhar para nós mesmos. Antes de apontarmos o dedo para alguém, nós devemos perceber se nós não estamos cometendo algum pecado. Por isso, não tenha a falsa sensação de que você não cometeria um pecado. Por isso, o texto bíblico nos alerta constantemente que nós devemos estar alerta, devemos estar vigilantes, devemos estar atentos para não cair, atentos para não tropeçar, porque a nossa índole, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza moral é caída e nós carecemos da graça do Senhor para restaurar a nossa condição, para podermos agradar ao Senhor de alguma forma. E aí Jesus Cristo então alerta que aqueles homens não deram ouvidos aos profetas que foram enviados a eles, não deram ouvidos aos sábios que o Senhor havia enviado a eles, de forma que aquilo contribuiu então para aquele momento em que eles estavam vivendo, aquele momento de incredulidade, aquele momento de dureza de coração. E aí, o último momento, a última parte do capítulo 23, Jesus Cristo olha para Jerusalém e lamenta por Jerusalém. Lamenta pela incredulidade do povo de Israel, lamenta pelos seus irmãos, seus patrícios, que não deram ouvidos aos profetas, não deram ouvidos aos sábios, não deram ouvido aos alertas que o Senhor havia dado aquele tempo todo e, acima de tudo, não deram ouvido ao próprio Salvador que estava diante deles, ao próprio Messias que estava diante deles. Isso nos faz levar a última aplicação dessa pequena meditação. Nós não podemos ignorar o Senhor revelado diante de nós. Jesus Cristo está sendo revelado por meio da pregação, por meio do anúncio, por meio da vida de milhões de cristãos espalhados pelo mundo, e nós não podemos ignorar a presença do Senhor, não podemos ignorar a realidade de Jesus Cristo. Que nós não façamos como o povo de Israel naquele tempo, que nós não ignoremos o Salvador revelado diante de nós, que nós não ignoremos que Jesus Cristo está presente no nosso meio por meio do anúncio da sua palavra, por meio da sua igreja que prega a mensagem do seu evangelho, por meio dos cristãos que estão vivendo vidas que agradam ao Senhor o tempo todo. É importante não ignorarmos isso. Isso deve nos fazer pensar que nós não devemos deixar de dar ouvidos aos homens de Deus que têm falado conosco esse tempo todo, alertado sobre a nossa condição de pecado, sobre a nossa condição de erro, a nossa condição de falha. Que essas advertências elas possam nos fazer a levar uma vida que de fato demonstre e testemunhe a nossa transformação em Cristo Jesus. Que nós não esperemos pela segunda vinda de Jesus para reconhecer Jesus como de fato o Senhor e Salvador. Que nós reconheçamos Ele agora como Salvador e Senhor das nossas vidas. Que nós possamos reconhecer Jesus exatamente agora como o enviado de Deus para trazer a salvação a todos nós. Que essa palavra lhe abençoe, que essa palavra traga reflexão a você, que essa palavra possa lhe ajudar a ser moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.